6 livros para você estudar máquinas elétricas de forma avançada. As dicas não obrigatoriamente são para alunos de graduação. Pode ser que algum te sirva, mas no final das contas eu estou pensando aqui no profissional que precisa avançar nos estudos, no aprendizado em relação a máquinas elétricas, ou no pesquisador, desenvolvedor de produto eletroeletrônico para controle de motores, e assim vai. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer para dar dica é te fazer uma pergunta, na verdade. Você estudou conversão eletromecânica da energia e deve ter visto que para que exista a criação de força e de torque, deve existir variação do campo magnético acumulado numa máquina, num dispositivo. Não é isso? Isso é parcialmente verdadeiro. Isso, na verdade, é completamente verdadeiro, mas não é a única opção para você criar torque e força. Isso é verdadeiro, portanto, também porque é possível que você crie torque ou força a partir da taxa de variação do campo elétrico. Ou seja, se você tiver duas chapas e você der um jeito de variar o campo elétrico entre essas chapas, você também cria torque e força. Ou seja, os motores podem ser, além de indutivos, além de construção indutiva, podem ser de construção capacitiva também. Em vez de bobinados, chapas. Pareceu estranho? Pois bem, é estranho só porque comercialmente essas máquinas não vingaram, porque elas têm um grande problema. A densidade de potência é muito baixa. Ou seja, quando você compara os motores de características indutivas com bobinas com máquinas capacitivas, à base de chapas, as máquinas com chapas capacitivas teriam que ser bem maiores para a mesma potência que tem os motores bobinados. Esse é o tema que eu dou destaque para um livro de uma pessoa específica, do professor Gordon Slemon. Eu coloco na descrição do vídeo o link para esse livro. No final das contas, esse livro também tem um pequeno problema. Ele é muito antigo e não existe nem edição mais nova. Até a edição em PDF é difícil, mas ainda assim foi o único livro que eu encontrei no qual existem destaques a esse tipo de máquina que acabou não sendo utilizada. Na verdade, eu não encontrei esse livro. Esse livro me foi apresentado quando eu fiz mestrado, doutorado, não me lembro em que época eu estava, no qual esse livro foi adotado numa disciplina de conversão eletromecânica da energia para um outro nível, para o nível de pós-graduação. Mas acredito que você, talvez, se tiver curiosidade, vai gostar de dar uma lida. O livro tem outro problema, que é o fato de ser muito acadêmico, porque parte dos assuntos não fazem parte do dia a dia, por exemplo, do desenvolvedor de produto. Faz parte do universo do pesquisador e muitas vezes serve muito para a gente como cultura, para que a gente tenha ideias em relação a outras coisas que a gente vê desenvolver. A segunda dica que eu vou lhe dar é um livro que apareceu também na minha dica de graduação. É o livro Máquinas Elétricas e Acionamento, do professor Edson Bin, que foi o meu orientador de mestrado ou doutorado. E doutorado, melhor dizendo. No final das contas, não é porque ele é meu orientador que ele está aqui nessa segunda lista. É porque, no final das contas, o livro, como eu disse antes, ele inicia com o assunto de graduação, tem uma abordagem diferente dos livros convencionais, porque ele te prepara para teorias que são utilizadas quando você precisa avançar nos estudos de máquinas elétricas. Você precisa modelar as equações dinâmicas das máquinas. Então, esse livro é muito bom porque ele vem desde o básico e vai avançando e apresentando as equações dinâmicas da máquina. O defeito que ele tem para quem faz estudos avançados é que as equações não são preparadas para a simulação, ou pelo menos nem todas as máquinas têm as equações preparadas para a simulação. E é coisa muito comum de quem faz desenvolvimento de produto para acionamentos elétricos, quando estuda especificamente a máquina, a pessoa precisa de um conjunto de equações para simulá-las. Essas equações simuladas representam, obviamente, o dispositivo, máquina elétrica, que você vai depois fazer o controle. Então, isso é muito importante. Mas o livro não deixa de ser excepcional, em especial porque ele traz uma grande quantidade de conteúdos. Trata da máquina síncrona, trata da máquina de indução, funcionando como gerador e funcionando ainda como motor. A parte que funciona como gerador de indução, de dupla excitação, ou seja, alimentado pelo estator e pelo rotor, é um dos poucos que faz uma abordagem tão detalhada. Acredito que vale a pena você dar uma olhada nele. O terceiro livro que eu vou lhe dar uma dica é um livro clássico, só que eu só conheço, obviamente, pelo nome do primeiro autor, foi quando eu o conheci, quando eu fiz uso dele, que é Paul Krause, o primeiro autor. Preciso ler o nome dos outros dois autores para poder ser respeitoso com as pessoas que tiveram o trabalho de fazê-los. Provavelmente vou falar o nome errado, mas vou me arriscar. Oleg e Scott. Fiz melhor, falei apenas pelo nome dos dois, Oleg e Scott. Os nomes verdadeiros, ou melhor, com sobrenome, nome completo, eu coloco na descrição do vídeo, não vou me arriscar a falar. O livro, cuja tradução eu vou fazer aqui para que o título já seja compreendido por você, seria Análise de Maquinaria Elétrica e Sistemas de Acionamento.
O livro, obviamente, ele é em inglês, ele não é em português. Ele é um livro antigo, mas que foi sendo atualizado com o passar do tempo. E isso é ótimo, porque ele já era muito bom antes e agora só foi ficando melhor, como fosse um vinho. No final das contas, o livro traz as equações para você fazer a simulação e traz resultado de simulação. Poderia ser melhor ainda se os autores conseguissem ou quisessem, não sei dizer qual seria a palavra, ofertar os pacotes de simulação, ou seja, os softwares que eles utilizaram. Mas no final das contas, esse livro já tinha de 20 e 30 anos atrás, nas edições de 20 e 30 anos atrás, as equações preparadas para você simular no computador. Hoje em dia, as equações estão preparadas e eles adicionaram ainda coisas mais modernas, como, por exemplo, o tratamento de eletrônica de potência nesses motores. Eles adicionaram também o motor brushless DC, que é um motor de corrente contínua sem escovas, que no final das contas hoje em dia é muito utilizado como servomotor. Então, no final das contas, esse livro acabou sendo, ou melhor, é um livro muito completo. Acabou se tornando um livro muito completo, muito atual, servia antes, serve mais ainda agora. A quarta dica que eu tenho para lhe dar é de outro livro feito por um brasileiro, outro livro, já que o segundo do professor Edson Bin também é de um autor brasileiro. O livro chama-se Teoria Fundamental do Motor de Indução. E aí você já percebe a característica que ele tem, que pode ser a característica que você não quer. Você quer estudar máquinas elétricas diversas, tem um livro só que sirva para estudar várias? Não seria esse, porque se trata especificamente do motor de indução. Teoria fundamental do motor de indução. Olha, a palavra fundamental ali às vezes engana as pessoas, que é fundamental quando se trata a respeito de alto nível, né? O fundamental que ele trata são as equações dinâmicas para você fazer a simulação completa da máquina de indução, ou melhor, do motor de indução, porque o livro só trata do motor de indução, não trata nem do gerador de indução, como faz, por exemplo, o professor Edson Bin, que trata não somente da máquina de indução, como trata, no caso do livro do professor Edson Bin, de outras mais. O livro de Ivo Barbi, Teoria Fundamental do Motor de Indução, ele é muito bom pela preparação que ele deu das equações. Assim você pode pegar aquelas equações e fazer simulações. Tem equações, inclusive, de forma matricial, que facilita muito a vida de quem faz simulações. E por que eu estou dando foco nessas simulações? Porque quem desenvolve projetos de máquinas avançados precisa da dinâmica da máquina. E a dinâmica da máquina está nas equações diferenciais completas. E as equações diferenciais completas, para serem simuladas, devem estar organizadas de tal forma que seja mais fácil para você colocar no software de simulação. Quando eu falo software de simulação, eu falo Octave, falo MATLAB, falo Simulink, falo Scilab, Xcode do Scilab, que a gente já tratou aqui também no próprio canal. E linguagens de programação também, em C, em Fortran e assim vai. As pessoas podem fazer simulação com essas linguagens e fazem. Esse livro ele é muito bom, só tem essa restrição de tratar apenas do motor de indução e o fato também de ser um livro relativamente antigo, ou seja, da década de 80, foi feito naquela época quando o professor Ivo Barbi tratava de acionamentos e depois não foi mais atualizado. Mas ele é de graça. Esse livro pode ser feito download em PDF. Eu coloco na descrição do vídeo o link para isso. Então, há sim um enorme benefício de um livro que é completo quando se trata de te preparar para fazer as simulações do motor de indução e tratar ainda de outras características, como, por exemplo, a máquina assimétrica, algumas questões relacionadas a transitórios, entre outros problemas mais que ele trata muito bem no livro dele. O quinto livro chama-se Electrical Machines e eu conheço como Kostenko, que é o nome do autor principal. Vou ler o nome do outro autor aqui. Kostenko e Piotrovsky. Acho que falei certo, ou melhor, acho que falei errado, na verdade, porque os autores são russos, o livro é em inglês, mas no final das contas, falar nome russo não é para mim, que sou brasileiro, baiano de Salvador. Tá difícil, né? No final das contas, esse livro, o Kostenko, é um livro fantástico e gigantesco. Esse livro eu tenho aqui a cópia dele. Opa, aqui, ó. São 2 volumes, volume 1 e volume 2. O volume 1 trata de máquinas de corrente contínua e trata também de transformadores. E o volume 2 de máquinas de corrente alternada. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar as cópias digitais de arquivos que eu tirei cópia do livro físico, porque no final das contas esse livro você não encontra por aí para comprar. Da mesma forma que eu acabei dizendo do livro do professor Slemon, acho que não falei. Esses livros você não consegue comprar. Esses livros são antigos, não foram atualizados e no final das contas, se você não encontra alguém que tenha o PDF
que é muito raro, porque eu procurei na internet, porque são livros antigos, imagino que a essa altura os arquivos não tenham nem propriedade restritiva de uso, mas só consegui fazer xerox de versões físicas e pelo jeito isso continua acontecendo. Mas esse livro aqui é muito bom, ele não trata das equações dinâmicas para você fazer simulações, ele é muito bom para o profissional do dia a dia, o profissional de concessionário de energia, o profissional da indústria, porque ele trata muito de aplicações dessas máquinas todas que eu falei, transformadores de corrente contínua, de corrente alternada do tipo indução e do tipo síncrona. Esse livro é muitíssimo detalhado. O problema dele é, obviamente, o fato dele ser um livro antigo e, portanto, o mundo se atualizou e muitas das referências que ele faz a materiais, a aplicações, não contemplam os materiais novos e as aplicações novas. Mas ele não deixa de ser fantástico, porque é muito difícil você encontrar livro moderno que tenha a densidade, a quantidade de assunto que ele tem. Obviamente, a melhor forma de você saber se minha dica é boa ou não é comparar cada um deles e ouvir a opinião, obviamente, de outras pessoas. A última dica que eu tenho para lhe dar é de um livro que, na tradução português, o nome é Simulação Dinâmica de Maquinaria Elétrica usando MATLAB e Simulink do autor Shen-Mun Ong. É bem provável que eu tenha também falado o nome desse rapaz de forma errada, inclusive porque eu não sei falar nenhuma linguagem próxima de alguma linguagem falada na Ásia, que ele deve ser da Ásia ou deve ser oriundo de lá, pelo menos os pais deles, deve ser de descendência asiática. De qualquer forma, o que esse livro tem de muito bom é que ele disponibiliza arquivos de simulação no MATLAB e no Simulink. E isso mesmo, os arquivos de simulação das máquinas que ele trabalha já estão prontos e você pode fazer o uso livre, desde que, obviamente, compre o livro. Esse livro é relativamente antigo, de 98, e eu não encontrei a edição nova. Eu conheci esse livro quando fiz disciplina de mestrado ou doutorado, não consigo lembrar, e o livro foi utilizado por um professor e, no fim das contas, quando a gente ia estudar, o livro tinha um problema. O texto dele não era muito bom e tinha erros, mas as simulações eram fantásticas e por isso eu coloquei ele aqui. Ele, na verdade, ele seria, se ele fosse perfeito, se o texto estivesse bom, ele seria quase uma versão mais moderna do Krause. O Krause que eu fiz elogios antes da preparação das equações para simulação, que apresenta resultado de simulação, mas não apresenta os arquivos, seria a grande chance do autor Shen-Mun Ong superar o Krause se ele tivesse feito um texto tão bom. Não sei por que uma nova edição não foi refeita, corrigindo os erros, porque o livro merecia uma outra edição. Eu, pelo menos, não encontrei. Se você encontrar, ótimo, é uma boa possibilidade de aquisição esse livro, que é fantástico. E você tem alguma dica adicional a dar aos demais a respeito de estudos avançados de máquinas elétricas? Que livro você faz uso ou fez uso que te ajudou bastante nos estudos avançados de máquinas elétricas? Faça o comentário, deixa aí o comentário e dicas para as outras pessoas e até para mim. Eu não conheço todos os livros do mundo, nem tenho a pretensão de conhecê-los, mesmo que sejam de máquinas elétricas.